Sabia que uma das músicas de maior sucesso da carreira do Black Sabbath, por muito pouco não foi lançada? Paranoid é a faixa que batiza o segundo disco do Black Sabbath e que já foi regravada por inúmeras bandas. Mas já pensou se esse som nunca tivesse chegado nos seus ouvidos? Composição e gravação. Em 1970, o Black Sabbath tinha acabado de lançar o seu primeiro disco homônimo, que estava vendendo igual água, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E logo depois do lançamento, a banda já começou a trabalhar em novas composições e pouco tempo depois eles estavam de volta ao Regent Sound, um estúdio que fica no bairro do Soho, em Londres, onde eles foram trabalhar novamente sob a supervisão do produtor Roger Bain. Na autobiografia de Tony Iommi, chamada Iron Man, ele conta um pouquinho sobre o nascimento dessa música. Depois de gravar Black Sabbath, começamos imediatamente a compor músicas para o nosso segundo álbum. Algumas delas foram escritas enquanto estávamos em turnê pela Europa, como War Pigs. A gravação do álbum Paranoid foi bem rápida. Voltamos para Regent Sound, trabalhando com Roger Bain novamente. Não demorou muito mais do que 3 ou 4 dias, apenas um pouco mais do que o primeiro. So the producer said, "We need another song." I went, "Oh, we don't have another song. What can you come up with one?" Hã? Acho que sim. Os outros saíram para almoçar e eu comecei a tocar. O Tony explica que a única dificuldade foi fazer uma música com menos de 3 minutos, já que a grande maioria das músicas do Black Sabbath tinha mais de 5. E na sequência, ele detalha como foi o restante do processo criativo desenvolvido a partir do riff mágico que ele criou. Quando os outros voltaram, toquei para eles e eles gostaram. O Geezer criou a letra. Não me lembro se o Ozzy teve alguma participação nela. Quando começávamos a tocar uma música nova, o Ozzy improvisava e cantava qualquer coisa. Flying out the window, ou algo assim, e provavelmente nem saberia o que estava cantando. Aí o Geezer dizia, "Ah, sim, eu posso usar isso." O Geezer fazia a letra antes de começarmos a gravar, ou em alguns casos, até mesmo no estúdio. E aí, cabia ao Ozzy acertar. Ele criava a melodia e, em muitos casos, seguia o riff. Esse procedimento, esse método de trabalho do Black Sabbath é corroborado pelo Geezer Butler na sua autobiografia Into the Void. Inicialmente, Ozzy colocava uma linha vocal improvisada sobre a música, o que envolvia ele inventar qualquer letra na hora. Depois, eu assumia. E na biografia do Ozzy, intitulada Eu Sou Ozzy, ele confirma que ele realmente participou da composição cantando a melodia enquanto Geezer escrevia a letra. Todos queriam comer os sanduíches, mas Tony começou um riff na guitarra enquanto Bill fazia uns ritmos, eu murmurei alguma melodia e Geezer sentou num canto riscando algumas palavras. 20 minutos depois, tínhamos uma música chamada The Paranoid. No final do dia, ela tinha virado simplesmente Paranoid. Tem um vídeo na internet onde um produtor mostra os vocais isolados do Ozzy em Paranoid com uma letra bem diferente da que a gente conhece, o que ilustra bem esse processo de composição e a forma como o Ozzy ia improvisando a melodia enquanto Geezer Butler escrevia as letras. Se liga. People say my mind's all things with things that you can't see me now. Why are you on my mind all day long? I can't think straight no more. It's pretty obvious he's just riffing it just to get an idea for the melody in his head. I don't think he's even singing off a lyric sheet. I think he's just making them up as he goes along. Everyone is saying I'm mad because you're the only girl that I've ever had. I love you, but you don't want to know me, but I think you're great and I want to see you smile into my face. Oh yeah. Sobre esse método de trabalho da banda e sobre a importância do Ozzy na criação melódica, o Geezer Butler acrescenta o seguinte na biografia dele. Tony criava um riff, ou ocasionalmente eu criava, com o qual todos nós trabalhávamos. Enquanto Tony, Bill e eu improvisávamos, Ozzy começava a criar linhas vocais do nada. Ozzy nem sempre recebe crédito pelo seu talento em criar melodias e núcleos de ideias. Às vezes, ele só precisava dizer uma palavra e eu escrevia o resto da letra com base nisso. E ele fazia as minhas letras soarem como se viessem da sua alma.
Muita gente subestima o Ozzy como se ele fosse só mais um doidão do rock. Ele não era só mais um doidão do rock, ele era o grande doidão do rock. Eu tô fazendo questão de bater nessa tecla e de trazer vários depoimentos complementares para a gente poder dimensionar a importância do Ozzy, não apenas como vocalista, mas como partícipe do processo criativo de composição. Fato aleatório. Uma curiosidade adicional sobre a gravação desse disco é que o Tony Iommi gravou ele com o olho roxo, porque poucos dias antes da gravação, o Black Sabbath tinha se metido numa briga homérica com um bando de skinheads. Se você quiser saber mais sobre essa história engraçadíssima, comenta "eu quero", que quando atingir 100 comentários, eu gravo um conteúdo contando essa fita pra vocês. A letra. Quantas vezes você já se sentiu isolado, incompreendido, triste, no meio de uma tempestade emocional? Pois é exatamente disso que Paranoid fala, e é por isso que ela conecta gerações até hoje. Não sei como o Geezer teve a ideia para a letra de Paranoid, mas ele tinha uma imaginação bastante fértil. Ele sentava e ouvia a música por um tempo, e às vezes queria que ficasse silencioso. Ele escrevia algumas coisas, riscava algumas e escrevia outras. Então, ele entregava para o Ozzy, e é claro que o Ozzy dizia: "Que porra isso significa, Giz?" Paranoid. Duvido que a gente soubesse o que a palavra significava na época. O Ozzy e eu estudamos na mesma escola horrível, onde certamente não teríamos que lidar com palavras assim. Sabíamos o que foda significava, e mija daqui, mas paranoia? É por isso que deixamos para o Geezer, porque o considerávamos o inteligente. Vamos ver então o que o inteligente da banda tem a dizer sobre a letra de sua autoria. Paranoid é sobre depressão e não conseguir explicar como eu estava me sentindo para alguém. Terminei com a minha mulher porque ela não conseguia me ajudar com a minha mente. Era também sobre como as pessoas me viam como miserável sempre que eu entrava em depressão. Na verdade, as pessoas às vezes me chamavam de idiota miserável e me diziam para eu me animar ou sair dessa. E embora eu ainda estivesse com a minha mulher na vida real, ela metaforicamente tinha me deixado porque não entendia o que estava acontecendo com o meu cérebro. Apesar da escuridão daquela letra, eu achei que era muito leve como música. Eu disse à banda: "Vocês não podem colocar isso no álbum, ir direto de War Pigs para uma música pop de 3 minutos. Soava muito como rock comercial e eu achei que estragaria tudo. Mas não tínhamos tempo para pensar em mais nada, então eu simplesmente tive que conviver com isso." Quanto ao título, meus colegas de banda nem sabiam o que significava. O Ozzy me perguntou um dia: "Que porra significa Paranoid?" Mas ele ainda achou que soava legal. A controvérsia. Um lance curioso é que nenhum deles gostou de Paranoid logo de cara ou achou que ela poderia se destacar de alguma forma. E por muito pouco ela não deixou de ser lançada. A gente acabou de ver que o Butler achava que ela não deveria ser incluída no disco por ser muito pop e comercial. Na sua já citada autobiografia, o Tony revela o seguinte: "Nunca pensamos que ela seria um hit. De todas as nossas músicas, essa é sempre a que as pessoas colocam em coletâneas, usam em temas de TV e filmes. E levou provavelmente 4 minutos para compor. É aquela coisa básica e simples, aquele tema cativante que parece agradar as pessoas." O Ozzy também conta na sua autobiografia sobre o seu desdém inicial pela música. Os caras desdenharam de Paranoid, mano. É sempre assim com as melhores músicas. Elas surgem do nada quando você nem está tentando. O problema com Paranoid é que ela não se encaixa em nenhuma categoria. Era como uma música punk anos antes do punk ser inventado. Veja bem, nenhum de nós achou que fosse algo especial quando a gravamos. Para nós, parecia um pouco meia boca em comparação com Hand of Doom ou Iron Man ou qualquer uma dessas músicas mais pesadas. Mas porra, era contagiante. Eu fiquei cantarolando durante todo o caminho do estúdio para casa. "Thelma", eu disse quando voltei para Edgbaston, "acho que a gente pode ter escrito um single." Ela apenas me lançou um olhar que dizia: "Até parece." É engraçado, sabe? Se você nos dissesse na época que as pessoas ainda estariam ouvindo qualquer uma dessas músicas 40 anos depois e que o álbum venderia mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos, nós teríamos simplesmente rido na sua cara. Apesar de depois o Ozzy ter curtido a música e percebido seu potencial, inicialmente, tanto ele quanto Geezer Butler ficaram reticentes em lançar a música
porque eles achavam que ela estava muito parecida com o Communication Breakdown do Led Zeppelin, conforme o Geezer Butler conta numa entrevista ao site Classic Rock. Nós amávamos o Zeppelin naquela época. Ficávamos sentados no chão fumando maconha e ouvindo aquele primeiro álbum. Então, quando o Tony criou o riff de Paranoid, eu e o Ozzy percebemos imediatamente e dissemos: não podemos fazer isso. Na verdade, acabamos tendo uma grande discussão sobre isso. Adivinha quem estava errado? O fato de ter se tornado um grande sucesso para nós, e agora ser provavelmente a nossa música mais conhecida, diz tudo, na verdade. A ironia é que o Zeppelin também emprestou vários riffs de algumas de suas músicas mais conhecidas. Mas essa é a questão do rock and roll. Todo mundo faz isso, especialmente quando é jovem e está começando. É colocar a sua própria marca nisso que importa. E o Saba certamente fez isso. Antes da gente falar sobre o título do disco, sobre a capa e sobre o estrondoso sucesso de Paranoid, eu só quero lembrar que as principais fontes consultadas para produzir esse conteúdo foram as autobiografias do Geezer Butler, do Ozzy e do Tony Iommi. Se você quiser adquirir alguma delas, eu coloquei links tanto na descrição quanto no primeiro comentário que está fixado. Lembrando que comprando pelos meus links, você não paga nem um centavo a mais, mas é uma forma de você incentivar o meu trabalho e apoiar o nosso canal. O título e a capa. O título que havia sido originalmente pensado para esse disco era War Pigs, mas o Ozzy conta que a gravadora insistiu para que fosse Paranoid. Cerca de 2 segundos depois que os executivos da Vertigo ouviram a música, o nome do álbum inteiro virou Paranoid. Não que eles achassem que o War Pigs pudesse incomodar os americanos por causa do Vietnã, pelo menos não que eu saiba. Não, eles só estavam eufóricos com a nossa musiquinha pop de 3 minutos, porque achavam que ela poderia ser tocada no rádio. E bandas como a nossa nunca foram tocadas no rádio. E fazia sentido dar ao álbum o mesmo título do single, para facilitar a promoção nas lojas de discos. Os executivos estavam certos. Paranoid foi direto para o 4º lugar na parada de singles britânica e nos colocou no Top of the Pops. O único problema era a capa do álbum, que já tinha sido feita antes da mudança de nome e agora não fazia o menor sentido. O que 4 caras rosados segurando escudos e brandindo espadas tinham a ver com paranoia? Eles eram rosa? Porque essa deveria ser a cor dos porcos de guerra. Mas sem War Pigs escrito na frente, eles pareciam apenas esgrimistas gays. Eles não são esgrimistas gays, Ozzy, Bill me disse. São esgrimistas gays paranoicos. Na biografia do Tony Iommi, ele conta um pouco sobre o sucesso que decorreu dessa música que por muito pouco não deixou de ser lançada. Paranoid até nos levou ao Top of the Pops. Estávamos muito nervosos fazendo isso, porque era algo muito prestigioso na Grã-Bretanha estar naquele programa. Éramos provavelmente a banda mais barulhenta que eles já tinham tido. Eu não gostava nada da atmosfera lá, com o pessoal da BBC te dizendo o que fazer e toda aquela bobagem. As coisas chegaram ao ápice quando eu disse: tira essa luz de cima de mim, tá me deixando louco. Não podemos desligar isso. E eu fiquei tipo, bom, apaga isso. E é claro que eu acabei tocando no escuro. Nunca mais tocamos depois disso. De qualquer forma, não éramos realmente uma banda para o Top of the Pops. Em Eu Sou Ozzy, o Ozzy complementa um pouco essa ideia da importância do programa Top of the Pops. O Top of the Pops foi provavelmente a maior coisa que eu fiz em toda a minha vida naquela época. Toda semana, quando eu era criança em Aston, a família Osborne inteira se reunia em volta da TV para assistir ao programa. Você consegue imaginar como o Ozzy deve ter se sentido, sabendo que a família inteira dele, que assistia aquele programa religiosamente, ia ver ele tocando naquele palco? Era o sonho de uma vida se tornando realidade. Até minha mãe adorava. Então, quando meus pais souberam que eu estaria no programa, ficaram sem palavras. Naquela época, 15 milhões de pessoas assistiam ao Top of the Pops toda semana. E a Pants People ainda fazia aquelas dancinhas hippies entre os números. Era foda pra caralho, cara. Aquela música mudou tudo pra nós. Meu nome é Ricardo Vital e música não é só música. Fica comigo e aprende mais sobre o Ozzy e sobre o Black Sabbath clicando nesse vídeo aqui.